Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente fez aí uma deixei algumas questões em aberto para vocês debaterem ao longo da semana e eu vi aí que o pessoal se manifestou nos grupos, né? Então hoje eu venho aí também trazer um pouquinho de respostas, né? Não só perguntas. Sabe que teve um filósofo alemão chamado Karl Marx, aí do século XIX, ele, em determinado momento ele disse que a filosofia por muito tempo havia se preocupado em formular perguntas e que chegava a hora então de começar a dar respostas também, né? E eu acho que faz parte do processo. Perguntar é sempre bom, se questionar é sempre bom, mas também ter respostas é fundamental. Então, aula passada eu perguntei para vocês qual a resposta que vocês teriam sobre a origem, né, do mundo, do universo, né, sobre a criação ou sobre uma teoria científica, enfim. A grande maioria me respondeu que acredita na ideia de que o universo e o mundo é obra de Deus, né, uma criação de Deus, e em contrapartida, né, a teoria científica. Muito bem. Vocês poderiam já me perguntar de arrancada, antes de eu dar qualquer resposta: professor, qual das respostas está certa? Qual das teorias está certa? E eu diria para vocês que ambas estão certas, né? Acontece que são questões de natureza diferente. É possível responder sobre a origem do mundo a partir da narrativa bíblica, sem problema nenhum, e é possível responder a partir das teorias científicas, a principal delas é a teoria do Big Bang. Sobre a teoria da Bíblia, das narrativas bíblicas, é possível responder a partir dessa questão, porque essa é uma questão pura de fé, né? A questão religiosa de crer em Deus ou não crer, mas estamos falando aqui na ideia de crer, né? A ideia de crer em Deus é uma questão pura de fé, e quando se fala em fé não se exige provas, né? Porque se houver provas, não há necessidade de fé, porque a fé é justamente acreditar na ausência de provas. Então, quando a gente diz assim que é possível explicar a origem do universo através das narrativas bíblicas, a gente está dizendo que é possível explicar justamente porque é uma explicação do cunho religioso, uma explicação de fé. Então basta você ter fé para acreditar e o problema está resolvido. Agora, do ponto de vista científico, quando a gente fala, e a palavra já está dizendo, né, do ponto de vista científico, não cabem explicações religiosas, cabem explicações científicas. Qual é a diferença de uma para outra? É que a explicação religiosa ela é baseada na fé da pessoa, enquanto na explicação científica o fundamento dela é os métodos científicos, o rigor científico, né? Quer dizer, são provas, são experimentos, são contraprovas, são teorias dentro das possibilidades das leis da natureza. Então, a teoria do Big Bang, a gente chama de teoria porque não há ainda uma prova de que foi assim. Há uma grande probabilidade e há uma possibilidade científica de que possa sim ter ocorrido daquela forma, né? Essa teoria, inclusive, a prova de que pode ter ocorrido, veja bem, a prova de que pode ter ocorrido. Antes de 1962 nós não tínhamos sequer a prova de que poderia ter sido assim. Até 1962 o que nós tínhamos era uma teoria de que poderia ter sido assim, quer dizer, uma possibilidade de que poderia ter sido assim. E a partir de 1962, a partir de um estudo de um inglês chamado Paul Higgs e a teoria do bóson de Higgs, ou a God Particle, a partícula de Deus, a partir dessa teoria que foi iniciada em 1962, o mundo teve a comprovação de que essa teoria poderia realmente ter acontecido. Pode realmente ter acontecido. Não é uma certeza absoluta,
mas há condições de que esse evento chamado Big Bang possa ter acontecido, né? Não só uma ideia, é uma possibilidade. Por que é uma possibilidade? Porque o Paul Higgs, nessa teoria, ele dizia que quando átomos fossem levados a se encontrarem, né, a formar um choque atômico, vou tentar explicar aqui em termos mais tranquilos aqui para explicar, não numa linguagem científica, mas assim, imagine que isso aqui é um átomo, né? Então o Paul Higgs, a teoria dele é de que se esse átomo aqui fosse levado num movimento a se chocar com outro átomo e fosse criada uma condição desse choque for muito grande e que esses átomos fossem átomos altamente energéticos, seria possível que deste encontro originasse uma matéria nova, quer dizer, algo novo. A gente tem uma lei na física, a lei de Lavoisier, que diz, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria que existe no mundo hoje é a mesma que existiu lá na origem do Big Bang. E é impossível criar matéria do nada, né? Você pode transformar. Mesmo um filho que nasce na barriga de uma mulher, ele não sai do nada, ele é fruto de uma transformação de alimentos, de sais minerais, de aminoácidos, né? E esses alimentos vão se transformando naquela nova vida, perfeito? E o Paul Higgs dizia, não é possível gerar matéria se tivermos um átomo altamente energético a partir de um elétron na última camada, tal. Tem uma teoria científica que eu não vou entrar no pormenor. E aí, em 2013, em um laboratório, se não estou enganado, na Califórnia, um acelerador de partículas conseguiu botar em prática a teoria do Paul Higgs, e o resultado condizia com aquilo que ele afirmava na sua teoria lá em 1962. E aí, fantástico, quer dizer, a partir de agora a teoria do Big Bang ela poderia ser real, né? Poderia ser real. E ele inclusive foi condecorado com o prêmio Nobel de Física, agora não lembro se foi 2013 ou 2014, mas é bem interessante. Bom, professor, por que todo esse papo de ciência se nosso negócio é falar de filosofia? Bom, é que esse questionamento acerca da origem, acerca da natureza do mundo e do universo, era um questionamento constante também entre os gregos, né? Os gregos também faziam esses questionamentos, e como nós, a maioria deles, tinham explicações religiosas para essas perguntas. Então, se perguntássemos para um grego lá no ano 600, 700 a.C., eles diriam que o mundo é originado a partir de Gaia, que é casada com Urano, teve vários filhos, e Urano devorava os seus próprios filhos, até que um deles conseguiu matar o pai. Quer dizer, há uma história mitológica para explicar este evento natural que o homem não consegue explicar a partir de elementos naturais, racionais. Então, naquela época, devido à ausência de conhecimentos científicos mais apurados, o homem grego ele buscava explicações em narrativas religiosas, que nós costumamos chamar hoje de mito, e que compõem um quadro muito grande chamado mitologia grega, né? Então, a mitologia grega ela explica todos os elementos da natureza, os elementos da vida, os fenômenos da vida e da natureza, que não encontram explicação natural, que não encontram uma explicação, não é que não seja natural, é que o homem ainda não tinha condição de explicar de modo natural. Então, quando não há uma explicação natural, ele busca uma explicação sobrenatural, e aí vai buscar uma explicação em Deus, na mitologia, em superstições, né? O que é muito comum, até hoje isso acontece. Diante de fatos que nós não conseguimos explicar, a gente apela para elementos sobrenaturais, o que é normal também, né? Não há nenhum problema nisso. Acontece que a Grécia ela tem uma característica muito forte, que é essa capacidade de usar a razão, né? Os gregos eles são conhecidos por essa capacidade intelectual.
Veja bem, nas duas narrativas lá no início da aula, a narrativa científica e a narrativa bíblica não precisa do exercício racional, basta um exercício de fé para acreditar. A narrativa científica precisa de um exercício racional, não basta a fé, tem que ter o uso da razão, do nosso intelecto agindo ali para você poder entender toda aquela teoria. Os gregos, em determinado momento, não aceitavam mais as narrativas mitológicas como explicação para os fenômenos que o rodeavam. Então, imagine vocês que caía um temporal, caía um raio, caía uma chuva torrencial que inundavam as plantações, que queimavam os campos, e aí os gregos eles eram levados a acreditar que aquilo tudo era obra de Poseidon, o deus das águas, o deus dos mares, o deus dos raios, dos trovões, e que então provavelmente a população deveria ter feito algo de errado. Chega um momento que esse tipo de explicação ela perde força, e aí é necessário que haja uma explicação mais convincente, mais pé no chão, mais racional, porque as pessoas começam a desconfiar. E aí então o homem grego vai buscar explicações racionais. É nesse momento que a filosofia surge como ciência. Quer dizer, a filosofia ela pode ser considerada a passagem de um pensamento mitológico, um pensamento religioso, dos gregos, para um pensamento racional, um pensamento puro, um pensamento fruto apenas do exercício do intelecto, um pensamento intelectual, uma resposta intelectual para essas questões. No início, questões ligadas à natureza. Qual a origem do mundo, qual a natureza do universo, qual a origem do homem, como é que para onde esse mundo vai, de onde vem, e as respostas, então, respostas naturais. A gente vai, na semana que vem eu vou passar uma pequena atividade para vocês, uma atividade mais assim para vocês interpretar um texto em cima disso que a gente está falando. Na outra semana, quando a gente voltar, a gente vai começar a estudar o primeiro movimento filosófico chamado pensamento pré-socrático. E aí vocês vão perceber, vão entender quais as respostas que os gregos acharam naquela época para essas perguntas que eu fiz para vocês ao longo do tempo. Então vocês não estão errados quando dizem: professor, eu acredito na criação bíblica, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, Adão e Eva, está lá no livro do Gênesis, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus disse faça-se a luz, e Deus disse faça-se o mar, faça-se a terra, e Deus viu que tudo era bom. Essa narrativa eu também conheço, e de certa forma também acredito, mas a minha aula não é de religião, minha aula é de filosofia. Então essa narrativa ela tem sentido quando eu trato de fé. Quando eu trato de ciência, eu tenho que buscar respostas na ciência e não na religião. Se vocês me disserem assim: tá, professor, mas afinal de contas, o que eu tenho que levar em conta? Bom, então eu vou usar a Bíblia para resolver a questão. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Quer dizer, dá para a ciência o que é da ciência e dá para Deus o que é de Deus. Dá a fé para Deus e dá o conhecimento para a ciência. E está tudo resolvido. Tá certo? Então, a aula de hoje basicamente é isso, é responder a questão para vocês, que não há nenhuma errada, nenhuma certa, e que é esse tipo de questão que fez com que os gregos se questionassem a respeito do universo que os cerca e definiram então que a mitologia não poderia ser mais a resposta, porque ela chegou a um ponto que perdia a força, o homem não se contentava mais com aquelas explicações, tá? Uma dica para vocês nessa semana, eu quero que vocês leiam um mito, tá? O mito de Prometeu acorrentado, tá? A caixa de Pandora e Prometeu acorrentado. Eu vou colocar aqui, vou escrever aqui o nome do mito que eu quero que vocês procurem ao longo da semana, no celular mesmo, na internet, tá? E leiam, pode ser uma forma resumida, e a gente vai conversando um pouquinho lá nos grupos, tá bom? Então Prometeu acorrentado e a caixa de Pandora. Essa é uma das narrativas míticas que os gregos criaram naquela época para tentar explicar algumas coisas, tá? Tá aqui, caixa de Pandora, a história de Pandora e sua caixa. Então, é isso que eu quero que vocês leiam, para que vocês percebam o que é um mito. Não tem que fazer atividade nenhuma, é só ler, tá?
É uma leitura assim bem curtinha, não tem problema nenhum. Ó, é daqui para cima. Tá? E aí a gente vai entender o que é mitologia, perceber um pouquinho aí qual é a função dos mitos e por que ele é tão importante para a filosofia. Porque é justamente no momento em que o homem deixa de acreditar nos mitos é que a filosofia nasce. Tá? É uma passagem do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até semana que vem.